Boa noite, gente. Hoje a live inadequada tá diferente. Não tem convidada, começou mais tarde, porque a gente precisa conversar sobre uma coisa muito importante que tem acontecido no nosso país. Nos últimos dias, alguns decretos presidenciais do governo do nosso país colocaram as políticas nacionais de proteção e de cuidado da saúde mental em risco, em grave risco. E a gente precisa conversar sobre essas coisas, porque a gente pode até dizer, ai, meu, eu não uso o SUS, ai, eu não conheço ninguém que use a rede, né? A rede de assistência psicossocial. Não conheço ninguém que usa CAPS. Eu conheço muita gente que usa CAPS, tenho pacientes que usam CAPS. E não adianta a gente fazer de conta que não é com a gente, porque é com a gente. As pessoas que estão sendo cuidadas nesse momento, nessa rede de atenção psicossocial, na RAPS, né, e nos CAPS, são pessoas que não têm condição de se tratar de nenhuma outra forma que não seja através dessas instituições. Então, é muito importante que a gente discuta, que a gente participe, que a gente se mobilize para que nada pior aconteça. A gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de uma crise econômica, a gente está no meio de um momento muito difícil social dentro desse nosso país, e a gente não pode criar uma convulsão social. Muitas pessoas estão divulgando que, não, o presidente tirou a assistência só para drogados. Não, não são só para drogados. Esse decreto que está sendo comentado nos últimos dias, ele revoga também a assistência a pessoas com deficiência, ele revoga assistência com crianças autistas, com crianças com síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down, que crianças crescem, né? Então é muito importante que a gente fique atento a tudo o que está acontecendo, porque parece que não chega na gente, né? Parece que nunca vai chegar na gente, parece que não tá perto, mas tá perto. Idosos que tratam demência, separei alguns IGs aqui no Instagram que estão comentando muito sobre isso nos últimos dias. Um é o Saúde Mental Crítica, o outro é o The Institute e o outro é a Frente Saúde Mental. Esses três Instagrams estão lutando e debatendo muito sobre isso. E eles têm informações muito importantes, que é muito importante que vocês vão lá olhar. Que a gente não vai ter tempo para discutir tudo isso aqui. E essa live também não vai ficar uma hora toda inteira aqui. Eu vou ler só umas informações que estão aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas houveram algumas inspeções em comunidades terapêuticas, em lugares, né, que abrigam pessoas com qualquer tipo de problema mental, e emocional e psíquico. E o que foi encontrado é muito difícil lá. As pessoas foram encontradas violentadas, as pessoas foram encontradas espancadas, algumas pessoas passando fome, desnutridas, e a gente não pode deixar que o país da gente volte para o lugar de 30 anos atrás, que é o lugar onde os manicômios estavam todos em funcionamento, e o grau de violência que existia dentro dos manicômios era de uma perversidade muito grande. O governo, há uns meses atrás, ele divulgou no site do Ministério da Cidadania uma página, uma matéria, enaltecendo as comunidades terapêuticas e dizendo que essa era uma política do governo, era um tipo de atenção, né, a pessoas com problemas emocionais, psíquicos e transtornos psiquiátricos. Mas isso é grave, isso não é uma bobagem. Isso é muito grave porque isso insinua um possível retorno dos manicômios. Eu sou profissional de saúde mental, sou psicoterapeuta sistêmica. Independente de você ser psicóloga, psiquiatra, terapeuta sistêmica, terapeuta holística, independente de qual função você faça, se você oferece atenção psicoemocional, psicocurativa, sei lá, o nome que você pode dar para isso, você precisa se inteirar do que está acontecendo. Isso não é um assuntinho, né? Não é uma coisa qualquer. Você precisa estar atento ao que está acontecendo. Deixa eu achar aqui.
Nessa página, no The Institute, ele até faz um aviso dizendo que tem imagens fortes de pessoas sendo maltratadas, amarradas. Inclusive, nos últimos pronunciamentos dos responsáveis pelo governo, pela saúde pública, fala-se em retorno do eletrochoque. Ele fala o seguinte nesse relatório, ele diz: Hospitais Psiquiátricos do Brasil, documento de inspeção nacional 2018-2019, revela a situação alarmante da desassistência na atenção à saúde em hospitais psiquiátricos brasileiros, onde foram verificadas graves e múltiplas violações cotidianas de direitos humanos contra pessoas com sofrimentos e transtornos mentais, que incluem aquelas com necessidade decorrente do uso de álcool e drogas. De acordo com o relatório, não há como sustentar que as instituições inspecionadas possam ser consideradas instituições de saúde, pois, antes disso, são exclusivamente instituições de prisão de liberdade. Ou seja, a recriação dessas comunidades terapêuticas insinuam que essas pessoas também vão ser colocadas nesse lugar apenas para poder perder liberdade. Existe um movimento, nesse momento que a gente está vivendo no país, onde pessoas fora da norma estão sendo acusadas previamente, sem nenhum tipo de julgamento, e vão ser aprisionadas. O movimento que está acontecendo dentro do governo desse país é de aprisionar pessoas que estejam fora da norma social. E isso é muito grave. A gente não pode achar que isso é uma bobagem. Isso é muito grave. Outra coisa muito importante, que também pode parecer que não vale a pena ser falado, que não é importante. Nesse último decreto da presidência do Brasil, do governo do Brasil, fica também suspenso a assistência a pessoas que estão no sistema de carceragem, né, que estão presas no Brasil. E isso é muito, muito importante porque a gente sabe o que acontece dentro das cadeias. A gente sabe que são pessoas presas em cubículos, que não dormem, que ficam de pé, que sofrem violências infinitas. E tirar o mínimo que elas têm de atenção, psiquiatra, fisioterapeuta, assistente social, tirar esses servidores de dentro desse espaço é fazer com que aquele lugar onde todo mundo chama de bomba relógio exploda. Então eu pergunto, qual é o próximo passo, né? Que lugar vai se tornar o Brasil com todos esses caminhos que estão sendo percorridos, né? E tem um outro documento aqui do The Institute, que ele fala que as comunidades terapêuticas de Minas Gerais receberam R$500 mil do governo federal e é acusada de tortura. Outra coisa muito grave que a gente também tem que falar é que a maioria das pessoas internadas em comunidades ditas gratuitas, mantidas pelo governo, são pessoas negras, são pessoas pobres. E pode parecer também desinteressante, mas isso é um problema grave. Privar pessoas de liberdade sem motivo real, sem motivo grave, é um crime. É um crime, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo, muita atenção com o que está acontecendo. Não importa se você não é psicólogo, não importa se você não é psiquiatra, não importa quem você não é, importa que você é cidadão e cidadã, e sendo assim, você precisa se preocupar com o outro. Eu, como terapeuta sistêmica, eu vejo isso de uma forma muito grave. Porque, pensando, né, de uma forma, pegando um exemplo simples, se uma pessoa adicta, né, que a gente sabe que tem o PNAD, que também foi revogado várias ações do PNAD, que é o Plano Nacional de Antidrogas. Se a gente pega uma pessoa adicta e a gente em recuperação e a gente tira dela os serviços de apoio psiquiátrico, psicológico e de atenção psicossocial, nesse momento que a gente está vivendo de uma pandemia, de uma crise econômica, o caminho mais rápido e mais perto para essa pessoa é voltar ao uso de drogas. Usar drogas sem dinheiro acaba fazendo com que a pessoa se coloque num lugar de muita vulnerabilidade. Usar droga pode fazer com que essa pessoa cometa crimes. A gente vê um monte de gente fazendo isso. Não vai ser diferente com as pessoas que estão sendo atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Não vai ser diferente com as pessoas que estão sendo
atendidas pela RAPS e pelos CAPs e vão ter esses atendimentos suspensos. É muito importante que a gente fique atento. Eu não vou me esgotar de dizer que é importante que a gente fique atento ao que está acontecendo, porque a convulsão social pode estar próxima. A gente vai fazer o quê com tanta gente deprimida, com tanta gente ansiosa, com tanta gente pobre passando fome e dificuldade? A gente às vezes tira, né, da cabeça da gente que a depressão e que a ansiedade está muito perto da gente, mas às vezes não está. Você não sabe se a moça que trabalha na sua casa toma medicação psiquiátrica. Você não sabe se a vizinha toma medicação psiquiátrica. Você não sabe se seu parente, seu primo, que depende do SUS, toma medicação psiquiátrica. Se esses serviços são suspensos, isso vai ficar incalculável o que pode acontecer. Então é preciso ter atenção, mais uma vez, com o que está acontecendo. Não é uma situação simples, é uma situação grave. Nós vimos a quantidade de pessoas deprimindo e se suicidando durante a pandemia. Isso é real. A quantidade de pessoas negras que vem sendo suicidadas, né? Porque ninguém se mata porque quer. É enorme. É cada vez maior, inclusive. A quantidade de pessoas indígenas que são suicidadas também é cada vez maior. Então, existe um estado de alerta que a sociedade já está, e a gente vai tirar essa estrutura do governo, vai ser retirada. Então, o que essas pessoas ficam, né? Tem mínima atenção à saúde e perdem até isso. Eu acho que é muito grave o que está acontecendo e eu acho que você deveria começar a se interessar por isso. Tem um documento também no The Institute, uma postagem que tem vários links. A postagem se chama "Você sabe o que são as comunidades terapêuticas?" E nessa postagem você pode tomar vários sustos, inclusive. Você pode ficar bem assustado com que, se você visita os links. E um dos links é essa apologia que o governo faz às comunidades terapêuticas. O IPEA também fez uma nota técnica sobre os perfis das comunidades terapêuticas do Brasil. E não é uma boa notícia o que o IPEA tem pra gente. Leiam, por favor, se informem. Não é uma bobagem o que está acontecendo. Como terapeuta sistêmica, mais uma vez, isso volta. A gente sabe que o processo de exclusão social acaba retornando pra gente como violência, como insegurança, como problemas. Né? A gente sabe como terapeuta sistêmica como os sistemas funcionam e como os sintomas dos excluídos, de exclusão, aparecem dentro do próprio sistema. A gente não pode desconsiderar que a sociedade é o nosso grande sistema. A sociedade é o maior sistema onde estamos inseridas. E pensando em sistema, pensando em sociedade, o que é excluído volta sempre como um sintoma. E sintoma social, em geral, é violência. É preciso ter atenção com o que está acontecendo. Tem um decreto aqui de abril de 2019 que ele decretou a suspensão de várias medidas do PNAD. E assim, quando vocês pensam em usuário de drogas, vocês sempre pensam na Cracolândia, né? Naquele lugar, Não sei se vocês sabem, mas o ambiente Cracolândia é considerado por outros países um ambiente de crise humanitária. No Brasil é uma piada, né? Cracolândia, craqueiro. Mas em outros países é considerado uma crise humanitária. Um retrato de uma crise humanitária. Um lugar onde estão pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e que sofrem infinitas violências. Retirar os consultórios de rua é piorar essa situação. Então eu não sei descrever o que pode acontecer. Eu só acho que é muito assustador o que está acontecendo. Tem uma página também, deixa eu ir aqui, que também no The Institute, ele fala, tem uma postagem também que fala sobre castigos e isolamento como instrumentos de disciplina ainda fazem parte do cotidiano de hospitais psiquiátricos no Brasil atualmente. Toda a luta antimanicomial, tudo que foi feito para poder reverter o que estava acontecendo, aconteceu de forma ampla, mas não aconteceu de forma específica.
Tem muita coisa ainda acontecendo de situações absurdas nesses espaços. A gente precisa ficar muito atenta. Um outro depoimento aqui, nessa página da Institute, ele diz o seguinte: são constatados indícios de trabalho forçado nos hospitais psiquiátricos e utilização de mão de obra de pessoas sem capacitação para limpeza hospitalar. Eu tenho um livro aqui, que foi um livro escrito por uma jornalista chamada Daniela Arbex. O nome do livro é O Holocausto Brasileiro. Não sei se dá pra ver. Não que entra aqui. O nome do livro é O Holocausto Brasileiro. Esse livro é um livro super duro de ser lido. E esse livro, o caminho que essa reportagem toma é quando o psiquiatra italiano, Basaglia, deixa eu ver como é o nome dele, o primeiro nome, Franco Basaglia, que foi um das inspirações da luta antimanicomial brasileira e da desinstitucionalização, né? O mundo só teve notícia do que estava acontecendo no Brasil, e assim como o mundo teve notícia do que aconteceu no Brasil, as coisas começaram a mudar quando esse homem foi convidado a fazer uma visita ao manicômio de Barbacena, e ele entendeu o que estava acontecendo lá dentro e ele noticiou para o mundo. Ele convocou uma coletiva de imprensa quando ele saiu da unidade psiquiátrica, de atendimento psiquiátrico, e avisou para o mundo que no Brasil existia um campo de concentração nazista. O movimento que está sendo feito pelo governo federal é um movimento de retorno a esse lugar, que é um lugar muito perigoso. Isabela está falando aqui: a luta antimanicomial começou na década de 80 no Brasil e até hoje é ativa na sociedade para garantir um serviço de saúde mental mais humano. Pois é, Bela. O que está acontecendo, o que o governo federal está fazendo, é exatamente o contrário de tudo isso que foi lutado até aqui. Todas essas lutas foram feitas desde 1991. Inclusive, Paulo Amarante é uma das pessoas que fala muito sobre isso. E leiam Paulo Amarante, por favor. E entender o que está acontecendo é muito importante, gente. Para vocês entenderem, quem não estiver disposto a ficar chocado, pode sair da live agora. Eu vou ler um trecho que faz parte do prefácio. Não faz parte do conteúdo do livro, de Daniela. É só o prefácio. E disse assim: nesse livro, porém, seu uso é preciso, terrivelmente preciso. Pelo menos 60 mil pessoas morreram entre os muros da colônia de Barbacena. Tinham sido a maioria enfiadas em vagões de um trem, internadas à força. Quando elas chegaram à colônia, suas cabeças foram raspadas e as roupas arrancadas. Perderam o nome. Foram rebatizadas pelos funcionários. E começaram e terminaram ali. Cerca de 70% das pessoas que estavam lá no manicômio de Barbacena não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epilépticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelavam. Nesse lugar aqui eu vou fazer um adendo pessoal, uma aspas não, que eu tô falando sobre mim. Eu vou fazer um adendo, vou abrir um parêntese para poder falar uma coisa importante. Talvez vocês nunca tenham conhecido pessoas autistas durante a sua infância, sua juventude. Talvez você nunca tenha conhecido pessoas com síndrome de Down durante a sua infância e sua juventude, porque essas pessoas estavam em hospitais psiquiátricos. Essas pessoas estavam internadas, sendo tratadas como loucas. Inclusive, o tratamento para louco nem é o que é oferecido nessas instituições. Inclusive, o movimento, né, a luta antimanicomial é para poder fazer com que essas pessoas sejam inseridas na sociedade, para que a gente aprenda a lidar com essas pessoas. Hoje se diz, porque o autismo é novo. Não, não é novo. O autismo sempre existiu, só que nunca ninguém mostrou. Essas crianças, essas pessoas estavam internadas em algumas instituições, em algum lugar, e sendo tratadas como qualquer coisa. Aí eu vou voltar aqui para o texto, tá? Era gente que se rebelava, gente que se tornava incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões, eram esposas confinadas por seus maridos para que eles pudessem morar com as amantes, eram filhos de fazendeiro, as quais perderam a virgindade antes do casamento.
Inclusive, tem alguns livros que falam sobre a quantidade de mulheres que foram internadas em manicômios por corromperem a norma social, né? Vou seguir aqui. Algumas eram apenas pessoas tímidas e acanhadas. Pelo menos 33 pessoas que estavam no manicômio de Barbacena eram crianças. Homens, mulheres e crianças às vezes comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violados. Isso é apenas o prefácio do livro, tá, gente? Só lembrando. Nas noites geladas na Terra da Mantiqueira, eles se cobriam com farrapos. Vou pular um pedaço do texto, vou aqui e vou para outra parte. Os pacientes do colônia morriam de frio, de fome e de doença. Morriam também de choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que sobrecarregavam a rede e derrubavam a rede de luz do município. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam por dia. Morriam de tudo e também de invisibilidade. Ao morrer, eles davam lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres, o mercado encolheu e os corpos foram se decompostos com ácido no pátio do colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Nada era perdido, apenas a vida. Pelo menos 30 bebês foram roubados de suas mães. As pacientes conseguiam proteger sua gravidez passando fezes nas suas barrigas, para que não fossem tocadas. Mas logo após o parto, os bebês eram tirados de seus braços e doados. Aí conta aqui a história de uma menina que foi adotada por uma funcionária desse manicômio de lá de Barbacena. E conta que a mãe dessa menina perguntava todos os dias: cadê minha filha? Cadê minha filha? E repetia, aspas, uma mãe nunca se esquece da filha. Só muito mais tarde, depois de adulta, essa garota descobriu sua origem ao empreender uma jornada de busca da mãe. E aí ela entendeu, né, o tamanho do problema que é uma instituição manicomial. Aí aqui fala: essa é a história que Daniela Arbex desvela, documenta e transforma em memória, neste livro-reportagem fundamental. Ao expor a anatomia do sistema, a repórter ilumina em genocídio cometido sistemicamente pelo Estado brasileiro, com a conivência de médicos, de funcionários e também da sociedade. Nós já vimos isso acontecer. Se acontecer de novo, não vai ser surpresa, vai ser conivência. Tudo isso que está sendo desenhado, se acontecer mais uma vez, vai ser com a nossa conivência. Nós sabemos o que acontece nesses espaços. Não é mais um lugar onde ninguém sabe o que acontece lá dentro. É preciso perceber que nenhuma violação dos direitos humanos mais básicos se sustenta por muito tempo sem uma nossa omissão. Nossa, no caso, nós, sociedade. Menos ainda uma situação bárbara como esta. Em 1979, aí é a parte que Basaglia entra, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, pioneiro da luta pelo fim dos manicômios no mundo, no caso, esteve no Brasil e conheceu o Colônia. Em seguida, ele convocou uma coletiva de imprensa e afirmou: estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo eu presenciei uma tragédia como essa. Só a partir desse depoimento internacional de Basaglia é que a situação no Brasil começou a ser mudada. Leiam esse livro se vocês quiserem entender como funcionou tudo isso por aqui. Eu acho que a gente está de frente para um momento histórico muito ruim, mais uma vez, além de uma pandemia. E a gente, como sociedade civil, não pode deixar que as coisas aconteçam como aconteceram em outros momentos. Na página da Frente da Saúde Mental, o IG é Frente Saúde Mental, eles falam sobre a importância da reforma psiquiátrica e a importância da luta antimanicomial no Brasil.
Falar também, eles também têm uma postagem que explica sobre os serviços da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial. E ele fala que existe 4 categorias no CAPS, uma especializada em atendimento infantil e adolescente, especializada em demandas provindas do uso de crack de drogas. Então, e assim, todo o CAPS é composto por assistentes sociais, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, educadores físicos, pedagogos, ficam geralmente abertos 24 horas para acolhimento em situações de emergência. E aqui eles denunciam, nessa página, na Frente de Saúde Mental, sobre a reunião que teve no dia 3 de dezembro, que visa suspender a RAPS e o CAPS, principalmente os consultórios de rua, o serviço residencial terapêutico e a unidade de acolhimento. O serviço residencial terapêutico, para quem não sabe, é o serviço que atende pessoas com depressão grave, em comunidades carentes e favelas, como a gente sabe o nome que se usa, né? São pessoas que atendem, o programa que atende idosos com demência, pessoas com doenças psiquiátricas graves e que estão inseridas na sociedade, porque é o lugar delas, porque elas são parte da sociedade, elas não têm que estar excluídas, presas em lugar nenhum, porque não cometeram crime nenhum. Elas têm que estar circulando, né? Elas são parte da sociedade. E esse lugar, esse é um dos serviços que vai ser suspenso. Em resumo, é mais ou menos isso. Tem uma outra página também que é muito boa, que é chamada @saúde mental crítica. Lá eles explicam o que é a reforma psiquiátrica, falando de Paulo Amarante, né? Que eu falei mais cedo. Conta o que é a reforma psiquiátrica. E aqui tem uma aspas de Amarante. Reforma psiquiátrica não é simplesmente uma reforma de serviços psiquiátricos, uma reforma de assistência psiquiátrica, e muito menos não é uma reforma administrativa funcional, organizacional, nem tampouco a reestruturação da assistência psiquiátrica. Com isso, não queremos, em hipótese alguma, dizer que não seja absolutamente necessária uma reforma radical no modelo de assistência psiquiátrica, mas como desdobramento e consequência de uma concepção mais ampla da reforma psiquiátrica. Ele fala, né, que é necessário que as pessoas estejam em sociedade, porque a sociedade precisa lidar com essas pessoas, que elas também são seres sociais. Inclusive, a gente sabe, na psicologia social, a gente estuda, a gente entende e compreende que o adoecimento psíquico e emocional das pessoas tem base social. Por isso também na psicologia social a gente sempre fala que a pessoa foi suicidada, que a pessoa não se suicidou. Fatores sociais levaram, além dos biológicos, fisiológicos, genéticos, levaram essa pessoa ao agravamento da situação e ao suicídio. Isabela tá falando agora, silenciosamente estamos regredindo. E regredindo muito, viu, Bela? Muito mesmo. É uma regressão que eu não esperava assistir. E tô assistindo bem de perto, infelizmente. Na página Saúde Mental também fala sobre a importância da popularização do debate sobre saúde mental, que é isso que eu tô tentando fazer aqui. Chamar vocês para poder vir e olhar o que está acontecendo. Porque tudo que é não normativo, tudo que foge à norma, tudo que contesta o que é considerado normal, é excluído da sociedade. E a gente não pode fazer com que essas pessoas sejam excluídas em comunidades terapêuticas e manicômios ou qualquer outro tipo de instituição que tenha esse formato. Não dá mais. A gente sabe o que acontece lá dentro. A gente não pode fazer de conta que não sabe, porque a gente sabe. Existem livros, documentos, documentários, infinitas fontes de conhecimento para que a gente entenda o que acontece lá dentro. E tem um questionamento muito importante dessa página, @saúde mental, que ele pergunta, né, quem tem direito à redução de danos? Porque a gente não pode fazer de conta que o nosso vizinho, que o nosso primo, que a gente, que os nossos amigos não usam drogas. A gente não pode fazer de conta, nem ser hipócrita, de que a droga só é um problema, só é visto como um problema, quando ela é usada, quando pessoas pobres fazem uso dela. Porque pessoas pobres estão predispostas a maiores repercussões psicoemocionais pela fome, pelo racismo, pela miséria, pela pobreza, pela própria violência dos lugares onde as pessoas moram e vivem. Parece que é mais grave que pobre use droga, mas não é. É tão grave quanto pessoas classe médias e ricas.
A gente sabe o quanto se consome de cocaína em lugares, né? Classe alta. Mas ninguém se preocupa com isso, porque aí vai no psiquiatra, vai fazer terapia, vai procurar outros meios de reduzir, né, os danos causados pelo uso de droga. Mas e pessoa pobre faz como, gente? Faz como com pessoa pobre? Como a gente consegue aplicar o processo de redução de danos em pessoas pobres se não for através desses consultórios de rua e dessas pessoas que estão no SUS fazendo atendimento psicoterapêutico, psiquiátrico e de outras infinitas formas? Vai deixar todo mundo do jeito que está. Não vai fazer redução de danos com a população de rua. Então a gente está, de fato, empurrando o país para uma situação muito grave de violência. Não percam de vista que questões sociais retornam para a sociedade em forma de violência. Esse é o meu resumo, esse é o meu incômodo. A live inadequada veio hoje nesse formato porque me incomodei bastante nesses dias com o que tem acontecido. Sou profissional de saúde mental, sou profissional de cuidado e eu não posso fazer de conta que isso não está acontecendo. E eu queria que você, que está aqui comigo, que também é profissional de saúde mental, não faça de conta que isso não está acontecendo. Está acontecendo e é grave. Espero voltar semana que vem com a live inadequada no formato de sempre, né? Animado, falando sobre questões sociais, questões políticas, mas de uma forma mais descontraída. Mas hoje não teve como ter animação. Hoje foi um dia pesado. Essas últimas semanas, desde quando foram lançadas as diretrizes nacionais de atenção, né, de cuidado de saúde mental, foi lançada segunda-feira para semana passada, eu acho, isso se tornou muito incômodo. Foi muito grave para mim ter tido acesso àquele documento e ter lido toda a complicação que isso pode gerar pra gente. Não achem que não é um problema de vocês, é um problema de vocês. Porque não adianta vocês se encastelarem, não adianta vocês morarem em prédios com condomínio fechado, com portaria, porque a violência chega. Essas pessoas que vão perder a atenção à saúde mental são pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade pode se tornar violência. Tenham cuidado com o que está acontecendo, tenham atenção. Não façam de conta que isso não está acontecendo. Tá bom? É isso. O incômodo é esse. Vim incomodar vocês um pouco porque não dá. A gente tem uma crise sanitária, a gente tem uma pandemia rodando no país, a gente tem uma crise econômica estabelecida, a gente tem uma crise social para se estabelecer com suspensão dos benefícios, né, que ainda estavam acontecendo, e a gente vai ter uma outra crise de saúde em um outro lugar, né? Então, por favor, tenham atenção ao que está acontecendo. Não façam de conta que vocês não sabem como funcionam manicômios. A gente sabe como funciona. A gente sabe quanto isso é grave. Não façam de conta que vocês não sabem. Tá bom? Beijo. Espero voltar aqui semana que vem com um tema mais animado e menos triste. Porque tá difícil. Pois é, Bela, isso atinge a nossa saúde mental, né? A gente começar a ficar, já tá trancado em casa, já tá sabendo que tá acontecendo tudo isso e que as coisas podem piorar, deixa a gente em estado de alerta, né? É difícil, é um momento muito difícil que nós estamos vivendo e eu preciso que vocês se mobilizem, certo? Bela, obrigada por estar aqui, quem tá aqui até agora, agradeço a vocês a presença, conversem com seus parentes sobre o que está acontecendo. Conversem com seu vizinho, com seus amigos. Vai para barzinho no meio da pandemia. Ok, converse sobre isso. Fala que está acontecendo. Isso é grave, isso não é uma brincadeira. A gente precisa se mobilizar e se responsabilizar pelo que está acontecendo. A gente não pode ter mais instituições manicomiais no Brasil com esse tipo de perfil. Isso é um documento histórico que todo mundo já tem acesso. Não dá pra fazer de conta que isso não acontece. Tá bom? É isso. Boa noite.